Então, eu queria te convidar a abrir aí em Ageu capítulo 2, e nós leremos a partir do verso 28. Ageu capítulo 2, a partir do verso 10. Sempre falo, quem está com Bíblia, está com dificuldade de encontrar Ageu, abre em Mateus e começa a voltar. Fica mais fácil achar. Amém? Gente, eu sou meio cego, eu uso óculos, viu? Vocês não sabiam disso, mas eu me recuso a usar e sofro por causa disso. Repreendida a infidelidade do povo. Ao 24º dia do mês, no mês 9, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo e assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Amém. Irmãos, recapitulando o contexto para que a gente entenda a passagem dessa noite. O profeta Ageu, ele foi levantado no momento em que o povo de Deus havia retornado da Babilônia, com a ordem de reconstruir o templo. Ciro havia permitido que o povo voltasse, e eles voltam para Jerusalém, uma cidade que estava destruída por conta do Império Romano, Império Babilônico, e quando o Império Persa entra em ascensão, o povo de Deus retorna. O povo de Deus retorna para poder reconstruir o templo. Essa foi a mensagem de Deus para o povo. Então, o povo começa a reconstruir o templo. E chega um momento que os opositores, o rei Ciro já havia morrido, outro rei se levanta, e aquele rei começa a receber uma denúncia de que o povo de Israel, os judeus, estavam reconstruindo o templo, e que aquilo era uma forma de voltar a reconstruir a nação, para depois se rebelarem contra o rei da Pérsia. Então,
nesse momento, a obra é interrompida, o povo de Deus para de reconstruir o templo, mas o problema é que eles não lutam contra essa situação, eles continuam levar a vida deles, e eles começam agora a construir as suas casas. E a profecia de Ageu vem justamente nesse momento, em que o povo de Deus havia deixado a obra do templo para construir as suas casas. E a primeira palavra de Ageu, que foi o que a gente estudou, foi: avalie as prioridades. É a primeira coisa que Ageu confronta no povo: avalie a prioridade de vocês. Vocês pararam de reconstruir o templo para construir casa para vocês. E os argumentos que vocês usam para justificar ter parado o templo é um argumento que vocês não usam para reconstruir a vida de vocês. Vocês têm tempo, vocês investem dinheiro, vocês fazem o que podem para construir aquilo que é de interesse de vocês. Mas o templo, que é o símbolo da presença de Deus no meio de vocês, que é o símbolo da minha presença no meio do povo, vocês não estão se importando. Então, primeira mensagem de Ageu: mude a prioridade de vocês. Parem de se preocupar com as coisas de vocês e comecem a se preocupar com aquilo que é espiritual. Se preocupem com a reconstrução do templo. Porque vocês têm plantado, vocês não têm colhido, porque a minha mão tem pesado sobre vocês. O segundo texto que a gente leu foi a partir do verso 2. E a gente falou sobre avaliar as perspectivas. O povo voltou a construir o templo, só que chegou um momento que o povo parou novamente. Por quê? O povo mais velho, que viu o templo de Salomão, muitos dos que estavam aqui reconstruindo o templo, nasceram na Babilônia, eram jovens que nasceram na Babilônia e voltaram, eles não conheceram o templo de Salomão. E em Esdras fala que quando o fundamento do templo foi lançado, diz que as vozes de alegria se misturavam com as vozes de choro, porque os mais velhos, quando viram que o templo seria construído na metade do templo original, eles começaram a chorar. Eles começaram a se lamentar. Então, os jovens estavam reconstruindo o templo, ouvindo a conversa dos mais velhos. Ah, você não conheceu esse templo na época do rei Salomão. Você não conheceu esse templo na estrutura original. Isso aqui está muito feio. Isso aqui vai ser nada comparado ao que a gente teve. E aquilo começou a bater os mais novos que estavam construindo. Então, a perspectiva deles era associando a presença de Deus e a glória de Deus ao templo. E eles não percebiam que o que tornava aquele templo especial e glorioso não era o tamanho do templo, mas a presença de Deus naquilo. Então, a perspectiva precisava ser alterada. E hoje nós iremos ir para a terceira e quarta. Juntei a terceira e a quarta em uma só, para a gente ser bem objetivo. E hoje nós iremos falar sobre algo muito sério, que é a avaliação da nossa santificação. Primeira coisa, avalie as suas prioridades, avalie as suas perspectivas e avalie a sua santificação. O grande problema que começou a acontecer é que o povo voltou a trabalhar, o povo voltou a reconstruir o templo, e talvez a gente olhe e fale: não, agora o povo está no caminho certo. O povo está reconstruindo o templo, porém havia um problema. Esse problema agora não era ligado à prioridade, não era ligado à perspectiva, mas era ligado à moralidade do povo de Deus. Então, o problema do povo, naquele momento, não era apenas prioridades invertidas e uma perspectiva equivocada, mas era uma moral corrompida. E a pergunta é: em que parte desse texto fala que o povo estava em pecado? E é isso que Deus vai falar com Ageu. Queria que você voltasse ao verso 10. Aliás, vamos ao verso 11. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. E aí, Ageu vai perguntar, uma pergunta, gente, que é uma pergunta básica. Perguntar isso logo para um sacerdote, né? Então, é como se perguntasse para um pastor, né, quais são as três pessoas da Trindade, né? Um negócio assim: Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, né? Então, é coisa básica, não se pergunta isso para um sacerdote. Mas Deus tinha um propósito nisso. E a primeira pergunta é: se alguém leva carne santa na orla de sua veste,
e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes. Não. O que é que ele estava dizendo? Aqui, Deus está se referindo àquilo que era ofertado na presença dele no templo, o sacrifício. E o sacrifício era consagrado ao Senhor. E Ageu começa a perguntar ao sacerdote: sacerdote, se vocês pegarem a carne que está sendo oferecida a Deus, colocarem, né, na roupa de vocês, na manga de vocês, e depois vocês passam e a estola sacerdotal de vocês toca em um outro alimento. Esse alimento é santificado, ele passa a ser santo porque o pão, a carne que teve contato com a veste, tocou em outro alimento? Não. Então a primeira lição: santidade não se transfere. Santidade não é algo transferível, em que você encosta perto de alguém e a santidade daquela pessoa é transmitida para você. Da mesma maneira, gente, saúde não se transfere. Eu nunca vi alguém tá doente e fala: não, abraça alguém que está são que você vai ficar bom, que a saúde da pessoa vai transferir para você. Não é a mesma coisa, é o que o profeta está dizendo. Saúde não se transfere, saúde espiritual não se transfere. Isso é muito, muito sério, porque o Ageu está aqui se referindo a práticas relacionadas ao nosso serviço a Deus. Deixando ainda mais claro, irmãos, aquilo que nós fazemos para Deus, o nosso serviço, não nos tornam santos, não nos santificam, não nos tornam pessoas melhores. Talvez a gente tenha a falsa impressão de que, se eu me envolver com algum ministério na igreja, eu vou me santificar. E ele está dizendo que santidade não se transfere dessa maneira. Santidade por osmose, não tem isso. E essa é a primeira pergunta que Ageu faz: é possível transferir santidade? E a resposta dos sacerdotes é bem simples: não. Santidade não se transfere. A gente vive um problema muito sério na igreja. Nós temos muitas vezes crise em relação ao serviço, não é verdade? A grande preocupação é: o que é que eu estou fazendo para Deus? Não, a igreja está muito parada, a gente precisa fazer alguma coisa, uma ação evangelística, levar comida aos pobres. Gente, isso tudo, essas coisas são coisas válidas e importantes. Mas interessante que poucas vezes a gente tem crise com a espiritualidade em si. A gente tem pouca crise quando a gente percebe que nos nossos relacionamentos, no casamento, a gente já não trata com respeito um ao outro. A gente não tem crise com isso. A gente não tem crise muitas vezes com aquele pecado que está ali há não sei quantos anos sendo domesticado. A nossa crise é muito relacionada ao serviço. O que é que eu estou fazendo para Deus? Muita gente está com a vida afundada no pecado e chega: pastor, eu queria fazer alguma coisa na igreja, eu queria servir em algum lugar. Porque a gente associa que o serviço é mais importante do que o relacionamento com o dono da obra. Tem gente que serve a Deus, mas não anda com Deus. Isso é um risco que, inclusive, pastores correm. De passar a semana toda trabalhando para Deus, sem se relacionar com Deus. Uma vez eu conversei com alguns irmãos, foi talvez uma das semanas mais atribuladas. Quando eu cheguei aqui na Setor Sul, o pastor Renato tirou férias, falou: Neon, a igreja está na sua mão. Irmãos, mas surgiu tanta coisa para resolver, tanto problema. E eu passei a semana, eu já acordava ligando para a gente, aquela correria, e eu falava: gente, eu preciso parar para ler a Bíblia, para orar. E aí parava, sentava para fazer sermão. Gente, sentar para fazer sermão é diferente de sentar para ter seu momento com Deus, devocional, se orar, sabe, sem fim de pregação. A semana toda, de segunda a sexta, essa correria.
Gente, quando chegou no sábado, que eu parei, que eu olhei para a minha vida, eu falei, Deus, eu acho que eu nunca tive uma semana tão produtiva em relação a fazer coisas, mas eu nunca tive uma semana tão fria na presença do Senhor. O que a gente faz não nos santifica. O povo acreditava que pelo fato de estar oferecendo sacrifícios a Deus, o templo já havia sido reconstruído, estava tudo certo. E aí Ageu faz uma segunda pergunta ao sacerdote, verso 13. Então perguntou a Ageu, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes, ficará imunda. Então ele faz uma pergunta diferente agora. Agora já não é o contato com algo puro que santifica as outras coisas depois. Agora ele faz uma pergunta inversa. Para o judeu, tocar em algo morto, aquilo ele se tornava impuro religiosamente. Como assim? Não é que ele se tornava condenável diante de Deus, mas a mulher no período menstrual, uma série de circunstâncias, o homem se tocasse no cadáver, ele ficava impuro durante um tempo, passava por um processo de purificação com o sacerdote, para voltar à presença de Deus. Isso era didático. Era Deus ensinando para o povo que eu sou um Deus santo, um Deus que vocês não podem se apresentar diante de mim de qualquer maneira. E aí ele pergunta, se alguém tocar em algo impuro, e ele vir e tocar no pão que foi santificado para o Senhor, esse pão se torna impuro, essa carne se torna impuro, esse sacrifício se torna impuro, e a resposta dos profetas ou dos sacerdotes fique impuro. Então, o resultado aqui vai ser o inverso. Santidade não se transfere, mas pecado é algo que nos corrompe, que é transferível. O pecado, ele acaba sendo transferível. Então, o nosso pecado contamina tudo aquilo que oferecemos ao Senhor. Então, se o que oferecemos a Deus não nos santifica, o nosso pecado contamina aquilo que a gente oferece a Deus. Deu para entender? Ou seja, se envolver com determinadas coisas, a fim de oferecer isso a Deus, isso não nos santifica. Mas a nossa falta de santidade, o nosso pecado, ele contamina aquilo que a gente oferece a Deus. Isso acontece. Quer ver um exemplo simples? Caim e Abel. Os dois foram oferecer sacrifício a Deus. Abel ofereceu um animal e Caim ofereceu das verduras, dos legumes. Era o seu ofício, era um agricultor. E a oferta de Caim, ela é rejeitada, mas a de Abel é aceita. E o que me chama a atenção é que Deus chega para Caim e fala, Caim, o que é que aconteceu? O que é que você está com essa cara amarrada, essa cara emburrada? E Deus fala o seguinte, não é certo que se procederes bem, serás aceito? Então o que Deus condena não é a oferta de Caim, é o procedimento de Caim. Ou seja, Caim, o pecado já está batendo na sua porta. Cumpre a você dominar. Então, irmãos, quando a gente vive uma vida de pecado, a gente contamina tudo aquilo que a gente oferece a Deus. Deus não recebe o nosso culto quando nós vivemos em pecado. Porque o povo chegou à conclusão de que o templo está pronto, nós estamos agora, a gente fez o que Deus pediu, estamos fazendo o que Deus pediu, que é reconstruir o templo. Então a gente já resolveu todos os nossos problemas. Nós entendemos que a nossa prioridade precisa ser invertida, que a nossa perspectiva a respeito ao templo, ela precisa ser revista. Então a gente já fez essas duas coisas. E a conclusão que Ageu traz para os sacerdotes é isso, verso 14. Então prosseguiu Ageu, assim este povo e assim esta nação perante mim, diz o Senhor.
assim é toda a obra das suas mãos e o que ali oferecem, tudo é imundo. Ou seja, a reconstrução do templo deveria estar associada à reconstrução da vida. Deus fala, Ageu, o povo ainda não entendeu qual é o problema. Porque não reconstruir o templo já denunciava um problema espiritual deles. A falta de interesse, como a gente falou, o templo simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Então, não se importar em reconstruir o templo, era não se importar com a presença de Deus no meio deles. Então, como agora eles voltaram a construir o templo, eles acham que o compromisso deles é simplesmente com o templo. E aí Deus vem e fala, e a minha lei? E os meus mandamentos, onde é que ficam? Porque, irmãos, o sacrifício, ele deveria demonstrar e expressar a gratidão de um povo que tinha consciência de que havia sido redimido, que havia sido salvos por um Deus poderoso, um Deus perdoador. A última vez que eu preguei aqui na igreja foi o Salmo 50, e eu dei um exemplo disso, né? Todas as vezes que minha mãe chegava Dia das Mães, né, aniversário da minha mãe, a gente juntava um dinheiro ali, pedia ao meu pai, comprava um presente dentro das nossas condições. E eu sempre lembro disso. Quando a gente entregava o presente para minha mãe falava o seguinte, filhos, obrigado, viu, obrigado pelo presente, mas eu queria falar uma coisa para vocês. A coisa que eu mais quero é que vocês honrem a palavra de Deus, que vocês obedeçam a mim e o seu pai. É isso que eu quero de vocês. Ou seja, Deus não tem carência alguma das coisas que a gente oferece para Ele. Deus não tem carência alguma do que a gente canta para Ele. Irmãos, Deus tem o louvor dos anjos. Anjo não desafina, não erra nota. Receber o louvor de anjo deve ser algo extraordinário, né? Então, Deus não precisa da nossa oferta, Deus é o dono da prata e do ouro. Se a gente parar de glorificar a Deus, a glória de Deus vai permanecer intacta. Então, Deus não tem carência dessas coisas. Porém, Ele quer a integridade da vida daqueles que oferecem culto a Ele. É isso que Deus quer. É a coisa mais sem sentido no mundo. Um filho que xinga o pai, desobedece, desonra o pai, desonra a mãe. Aí chega no dia dos pais com um presente. Que significado aquilo tem para um pai e para a mãe? É a mesma coisa em relação a Deus. Deus fala, eu não quero sacrifício dessa forma. Vocês estão contaminando o que vocês trazem para mim por causa da vida de vocês. E quantas vezes a gente volta domingo à noite sem a consciência de que o nosso culto foi rejeitado por causa da nossa vida. Se Deus rejeita a nossa vida, Deus rejeita o nosso culto. Se a nossa vida é repreensível, aquilo que a gente oferece a Deus vai se tornar imundo, impuro, irrepreensível. E o que Deus continua dizendo, verso 15, agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia. Ou seja, considerai e olham tudo o que está acontecendo com vocês, a partir do momento que vocês pararam de reconstruir o templo. Vocês plantam, não nasce, não chove, quando chove, não chove bastante, vocês não colhem o que vocês estavam esperando. Tudo que vocês conseguem é para colocar num saco furado, o dinheiro não rende, vocês não têm paz no coração. Verso 16. Antes daquele tempo, alguém vinha ao monte de 20 medidas e havia somente 10. Então, Deus começa a falar o seguinte, vinha para colher 20 e só tinha 10. Vinha para buscar 50, só tinha 20. Por quê? Vocês estavam em pecado. E vocês continuam em pecado. Não por... Agora vocês voltaram, vocês estão reconstruindo o templo, mas vocês esqueceram a importância da vida de vocês, da integridade da vida de vocês. Verso 18, considerai, eu vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou
o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos. Ou seja, um povo que se distancia de Deus, ele perde a bênção. É interessante porque, irmãos, no Velho Testamento, a importância da questão econômica, naquele contexto, sim, a estabilidade financeira do povo estava associada à espiritualidade, porque Deus havia prometido a Moisés isso. Se vocês cumprirem os meus mandamentos, vocês vão ser fartos, vocês serão um povo forte, eu livrarei vocês de inimigos. Deus foi muito claro a respeito disso. Mas se vocês se afastarem de mim, eu vou levantar nações para poder trazer juízo sobre vocês. Então, perder a terra de Canaã, a terra que foi prometida a Deus, era a própria denúncia de um povo que pecou contra o Senhor. Porque se eles permanecessem fiéis, Deus iria prevalecer a favor da vida deles. Então, o povo voltou do cativeiro, Deus deu uma nova chance, e o povo não estava sabendo usar aquele momento para restaurar, para recomeçar a sua vida. Então, irmãos, o que a gente aprende com isso é que não existe coisas santas, existem pessoas santas. Aquela história, o camarada vai inaugurar a loja, né? Aí fala, pastor, eu quero um culto na minha loja, eu não tenho nenhum problema com isso, irmãos. Aí pede para ungir a parede das lojas. No Velho Testamento havia essa prática da unção para mostrar que aquilo era consagrado a Deus. Né? Existe a unção com óleo no Novo Testamento, mas dentro de uma nova perspectiva. Mas o fato é que aí ungir a porta, o cara unge parede, unge um chão da loja, mas ele esquece de santificar a vida dele. Aí é injusto com o funcionário, sonega imposto. E minha pergunta é, o que é que adiantou a consagração? Né? Bota o carro propriedade do Senhor. Mas se precisar levar alguém longe que perdeu, está chovendo, está sem dinheiro para voltar para casa depois do culto, a gente já não usa o carro que a gente diz que é propriedade de Deus para a glória dele. A gente usa para os nossos fins. Então, irmãos, está vendo que não existe coisas santas, existem pessoas santas. Então, se você não entender isso, se a gente não entende isso, a gente começa a contaminar tudo aquilo que a gente oferece a Deus por causa da nossa vida. Não adianta botar um adesivo, botar uma placa, propriedade do Senhor, declarar isso e aquilo, se a nossa vida não for consagrada a Deus. Uma vez eu estava na praça, lá em João Dourado, na Bahia, e chegou um rapaz, e eu estava com o violão da igreja, e o violão estava fechado, e tinha um outro colega meu com o violão, né? E o menino sentou, o menino, sabe, a aparência assim, de quem tinha usado bastante droga, né? E ele sentou, aí começou a conversar com a gente, e aí ele pediu o violão, falou, posso tocar uma música? Aí meu colega falou, pode, né? Meu colega bem assim. Aí deu o violão. E aquele cara começou a tocar uma música secular. Gente, meu colega pegou o violão, tirou da mão dele. Falou, que é isso? Meu violão é consagrado ao Senhor. Gente, um camarada da boca porca ficava com qualquer menina que aparecesse. O violão era consagrado. Fiquei com tanta raiva na hora, eu peguei o violão da igreja, abri, eu falei, não, toma aí, toca aí. Ele tocou, comecei a conversar, criei amizade. O menino começou a frequentar a igreja, se converteu. E eu falei com o meu colega, eu falei, cara, que vergonha. Seu violão é consagrado, mas sua boca não é, sua vida não é. Você podia imitar seu violão e se consagrar a Deus também. Então, irmãos, a nossa vida precisa ser consagrada ao Senhor, para que Deus não rejeite aquilo que a gente oferece a Ele. E é isso que Ageu está dizendo para o povo. Não adianta vocês reconstruir o templo, não adianta vocês pararem as coisas de vocês, dar prioridade ao templo, se vocês não entenderem que o sacrifício... Por que era necessário reconstruir o templo, gente? Porque no templo era o lugar de oferecer o culto a Deus, de oferecer o sacrifício.
Esse era o objetivo de reconstruir o templo. Inclusive, o templo não tinha nem acabado, mas o altar estava lá, o sacrifício estava acontecendo. E Deus fala: eu não quero sacrifício dessa maneira. Corrijam a vida de vocês. Se consagrem. Porque, embora o que vocês fazem não santifica vocês, o pecado de vocês está contaminando o que vocês me trazem. Então, se nós não queremos, como povo de Deus, ter o nosso culto rejeitado, a nossa oração rejeitada, a nossa oferta rejeitada, a gente precisa corrigir as nossas vidas. Foi o que Jesus falou. Se você tem algum problema com seu irmão, deixa sua oferta do lado, resolve o seu problema, vem e oferta. Porque eu não preciso de dinheiro. Eu quero o coração de vocês, a integridade de vocês. Amém? Gente, o restante do texto, a partir do verso 20, Deus ele reafirma o que ele falou no capítulo 2, a respeito de que, do capítulo 1, a glória da primeira casa, capítulo 2, capítulo 2, verso 9, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar daria paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Deus falou o seguinte: gente, a segunda casa não é esse templo que está sendo reconstruído. A segunda casa é o povo de Deus, é a habitação. Ou seja, Deus hoje não habita num lugar, num templo. Deus habita no meio do seu povo. Deus habita dentro de nós. Nós somos templo do Espírito. Isso é muito sério. E no verso 20 do capítulo 2, o texto encerra com essa promessa. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reis e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel. Aqui, irmãos, Deus já está aqui usando Zorobabel, que era o governador, que volta da Babilônia, como um tipo de Cristo. Olha bem a linguagem que ele fala. Verso 23, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, seu servo meu, diz o Senhor, e te farei como anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o que Deus está dizendo é: eu trarei o meu Messias para redimir o meu povo. Essas promessas, elas já não têm aqui uma finalidade política. Deus já está falando de algo espiritual, de uma redenção espiritual. Ou seja, Deus, Ele nos garante uma redenção espiritual por conta do seu Filho. Isso já não está condicionado ao nosso comportamento. A gente se santifica como resposta daquilo que Deus fez em nossas vidas. A gente não se santifica para conquistar e conseguir alguma coisa. Santificação é consequência e não causa. E Deus começa a falar para o povo: eu trarei mudança, eu trarei restauração definitiva para o meu povo. Mas voltando no verso 19, o texto encerra dizendo: mas desde este dia vos abençoarei. Ou seja, mudem o comportamento de vocês, mude o procedimento de vocês, que eu trarei bênção sobre a vida de vocês. Então, irmãos, um crente hoje pode ser um crente mal sucedido, apesar da sua condição financeira confortável. Associar bênção hoje à questão financeira é algo muito pequeno. Claro que Deus tem bênção para os seus povos, para o seu povo, mas a gente precisa entender que a nossa vida vai além disso. Questões materiais. Você achar que o sinal da aprovação e da bênção de Deus na tua vida é você passar no concurso público. Não é. Não existe sucesso maior para um servo de Deus: temer ao Senhor, cumprir os seus mandamentos. Isso é ser bem-sucedido aos olhos de Deus. Vi uma frase que eu achei muito interessante, dizendo: tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro.
Essa é a vida do crente. Nós precisamos entender que a nossa prosperidade está no nosso relacionamento com Deus. E isso vai ser derramado sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre áreas das nossas vidas que precisam ser restauradas, precisam ser reconstruídas. E isso não acontece fora do altar do Senhor.